primeiro vídeo falando sobre esse assunto polêmico deste novo ano, de 2026, para mim, né? Gente, estou grávida de gêmeos, sim, de duas crianças, vocês acreditam? De 13 semanas, estou com 13 semanas e passei, né, acabei de passar pelaquela primeira fase, que é o primeiro trimestre, que é realmente uma fase muito desafiadora para nós mulheres, né? Quem já passou por gestações aí, uma gestação, sabe do que eu estou falando. Então é muita mudança, o seu corpo é um turbilhão de sentimentos novos que você precisa entender, que você precisa parar, refletir, aceitar, né? É uma questão de aceitação também. Tem a questão da autoestima, que também para mim foi um baque, pois eu estava na minha melhor versão física no final do ano de 2025 e a gravidez não foi algo que não foi planejado, né? Não foi algo de surpresa. A gente tinha planejado já engravidar no mês de 2026, no ano de 2026, mas foi mais rápido do que a gente pensava, tá? Então eu estava no final de 2025 no meu melhor físico, e aí eu comecei a ter sintomas, né, de gestação, mas até eu descobri que era a gestação. Eu tive sintomas como retenção de líquido muito grande, então eu já estava retida pra caramba, isso já bagunçou muito a minha questão da autoestima. Eu estava inchando bastante já os tornozelos, a barriga, o abdômen principalmente. Então, já no primeiro mês, eu já ganhei ali fácil, de 1 a 2 quilos. Eu estava com muita fome, eu não estava controlando a minha fome, e eu pensava, meu Deus, o que, que é isso que está acontecendo comigo? Então, até eu descobrir que era uma criança, uma não, né? Duas crianças que estavam dentro de mim e me fazendo toda essa mudança dentro de mim, foi um baque, foi uma aceitação, foi uma questão foi um processo também, né? Isso é importante a gente falar, que a mulher também passa por esse processo de aceitação do corpo, aceitação de uma nova fase, né, de um novo eu que vai ter que nascer. Mas para mim, o que foi mais difícil, que era o que eu queria falar hoje nesse vídeo, o que mais foi desafiador para mim foi o guardar segredo. Gente, como indicação médica, a gente tem, né, ali como indicação a gente segurar a notícia dos nossos familiares, dos nossos amigos, né, de espalhar para as pessoas a notícia até o terceiro mês. Por quê? O primeiro trimestre é um trimestre um pouco mais sensível, né, tem mais risco de aborto, da gravidez não progredir. Então, eles indicam que você segure pelo menos até o terceiro mês, passe o primeiro trimestre e aí você espalha a notícia, né? Só que assim, a gente até segurou um tempo, tá? Eu tentei, mas nós não esperamos fechar o terceiro trimestre, ou o terceiro mês. E eu vou dizer por quê. Bom, além de toda essa mudança hormonal, da mudança do corpo, né? Da mudança de mental, né? De eu ter que fazer essa aceitação, de eu pensar em tudo que estava acontecendo, da preocupação, da ansiedade, eu ter que guardar esse segredo, as pessoas percebendo ao meu redor, percebendo à minha volta, que eu estava diferente, que eu estava mais cansada, que eu estava adaptando os treinos, porque daí eu comecei a adaptar os treinos, porque até eu fazer o exame, até eu saber como que estava a minha gestação, eu precisei ter ainda mais cuidado, né? Porque os primeiros meses são os mais delicados. Então, e eu não poder dizer para as pessoas o porquê que aquilo estava acontecendo, sabe? Eu trabalho com atividade física, eu trabalho dando aula, eu trabalho me movimentando. Então, as pessoas ao meu redor, os meus alunos, estavam assim intrigados. O que, que é que eu tinha, sabe? Eles me perguntavam o tempo inteiro: tu tá bem? Não, mas tu tá cansada, mas tá com cara de sono. Ah, mas o que, que houve? Tu tá desanimada? E eu sempre dizendo isso: tô um pouco desanimado, início do ano, não sei, desanimei. E chegaram a pensar que a gente estava com problema financeiro, vieram perguntar pra gente se a gente estava com problema financeiro, o que estava acontecendo. Então, gente, isso estava sendo uma tortura para mim. Os meus amigos, eu não estava querendo ir pra praia, porque eu estava com sentimentos bem depressivos mesmo, sabe? No primeiro mês, segundo mês ali, eu estava com sintomas bem depressivos. Então, eu estava com uma questão de aceitação do corpo também, uma questão de autoestima bem baixa.
Eu não estava com vontade de sair, de fazer nada, eu não estava indo mais para a praia. Então, até treinar, que eu gosto tanto, que é algo inegociável para mim, eu não estava com vontade de fazer. Então, para mim, realmente, era como se eu tivesse de depressão. E as pessoas à minha volta estavam achando que eu realmente estava com depressão. E, e eu não poder falar isso para ninguém estava me torturando. E guardar esse sentimento, eu comecei a pensar, né? Eu e meu marido começamos a conversar, eu e a começamos a conversar. Tá, mas por que a gente guarda essa informação? Ah, porque tem o risco de acontecer algo ruim. E aí você fica, então, remoendo, né, guardando uma notícia tão boa, tão maravilhosa, por causa que pode acontecer algo ruim. Então você alimenta um sentimento ruim. E para mim, gente, eu sou uma pessoa que eu acredito muito em energia, muito em vibração, muito na fé, né? É a fé que a gente tem, que é o que move tudo à nossa volta. Então eu tenho muita fé nisso, né? Que os sentimentos que eu que eu alimento, né, aquela vibração que eu tenho, aqueles pensamentos, vai me levar a coisas ruins ou a coisas boas, enfim. Então, eu acredito muito nisso. Então, isso estava indo totalmente contra ao que eu acredito, ao que eu penso, ao que eu acho que é verdade. Então, isso estava realmente me deixando cada vez pior. Então a gente conversou. Eu não vejo ninguém falando sobre isso na internet. Eu até procurei vídeos sobre alguém falando sobre o primeiro trimestre, sobre contar, não contar, sabe? E não achei ninguém falando sobre isso. E aí eu pensei, cara, isso é uma falta de fé. É uma falta de fé na missão que eu recebi, né? E até então, antes de eu contar, eu não sabia nem que era gêmeos ainda, né? Não tinha feito ainda a ultrassom. Eu sabia só que eu tava grávida. E então eu tinha esse sentimento, que era muita falta de fé, eu não contar para as pessoas e alimentar um sentimento ruim. Eu pensei, não, mas eu vou lidar com uma situação de cada vez. Eu vou lidar primeiro com essa situação boa, vou contar para as pessoas compartilharem comigo isso. E se caso lá na frente, eu sabia dos riscos, eu sabia que realmente tinha riscos, né? Não estou dizendo que não existe riscos, existe. Aí eu lido com outra situação, mas vamos lidar primeiro com essa situação, que é uma situação de alegria, né? Uma situação de muito amor, de muito apoio que a gente recebe das pessoas. Então, eu precisei disso. Então, a gente decidiu contar. E, gente, foi a melhor coisa que eu fiz, tá? Porque eu recebi um carinho tão grande das pessoas à minha volta, dos meus alunos. A gente ganhou presente, a gente ganhou mimo, a gente ganhou chocolate, ganhou bolo. Mas sabe, o carinho mesmo das pessoas. E eu fiquei assim chocada o quanto as pessoas têm carinho pela gente. E isso foi o que me deu um up, que eu tava bem caidinha, sabe? Tava bem depressiva. Isso me deu um up, me deu um sentimento de realmente eu tô numa missão incrível, incrível, e as coisas vão ser maravilhosas daqui para frente, eu tenho certeza. Então, reforçou a minha fé nessa missão que eu recebi de Deus agora de duas crianças, de criar duas crianças já na minha primeira gestação. Mas eu já estou pensando em fechar a fábrica, tá? Mas enfim, isso é assunto para outro vídeo. Então isso me fez um bem enorme contar para as pessoas que estavam à minha volta. A gente recebeu um carinho enorme, gigantesco, bem recebido, as pessoas apoiam a gente, perguntam como que a gente está, ajudam no que preciso, né? Se precisa de alguma coisa. Então, se você está passando por essa fase, se você também pensa assim como eu espero que esse vídeo ajude, né? Pense se não vale a pena daqui a um pouco você abrir o jogo, pelo menos para as pessoas mais próximas. Claro que consciente de que existe um risco, mas que você não vai alimentar esse sentimento, que você vai alimentar o sentimento de amor, o sentimento de alegria, o sentimento de felicidade por essa dádiva, né? Por essa bênção que aconteceu na sua vida. Então, eu espero que esse vídeo ajude, se você está passando por isso, né? Com esse mesmo, por esse mesmo problema que eu, problema. E é isso, gente, porque eu não vi ninguém falando sobre isso. Eu pensei, vou fazer um vídeo sobre isso, que eu acho que vai ajudar algumas mulheres aí nesse processo. Enfim, eu pretendo trazer mais vídeos falando sobre isso.
E eu atualizo vocês por aqui. E se quiser me seguir lá no meu Instagram para me acompanhar minha rotina, tudo que está acontecendo, como que eu descobri e tudo mais, eu vou deixar o Instagram aqui embaixo. Me segue lá e um beijo, até mais.